Este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Oi, querido ouvinte, querida ouvinte, espero que você esteja bem, que esteja se cuidando, né? E ficando em casa, o mais importante. No episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema muito interessante que a gente prometeu lá no início, lá nos nossos primeiros episódios. E para isso eu vou chamar o nosso membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana! Muito obrigado pelo convite maravilhoso. É um prazer estar com você todos os dias. E olá, meu ouvinte, você, nosso amigo e amiga que está conosco acompanhando este projeto maravilhoso. A você que está no carro, ou lavando louça, ou limpando a casa, bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada. Pessoal, é isso aí, ó. Todo mundo se cuidando e ouvindo a gente, sempre ligadinho na gente. Então, o Augusto agora vai chamar o nosso super convidado especial. A gente tem um outro convidado especial hoje, uma pessoa muito, muito querida, que a gente gosta muito. Augusto, é com você. E ele é brasileiro. Brasileiríssimo. Brasileiríssimo no nome e no coração e no sangue. Eduardo Brasileiro. Ele faz parte do Igreja Povo de Deus em Movimento. Ele é educador social, sociólogo pela FESP-SP. Olha que top. E ele está conosco para conversar com você, nossos amigos, sobre a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. Eu falei certo? Falou certo? Certíssimo. Então seja bem-vindo, Dudu. Querido Augusto, querida Ana, é uma grande alegria estar com vocês. Queridos ouvintes, aí, muito bom estar nesse momento de partilha e de esperança, com essa dupla maravilhosa que nos presenteia com um espaço como esse. Obrigado. Nós que agradecemos, viu, Edu, a sua presença aqui conosco hoje para falar sobre essa articulação tão linda, né? E nós gostaríamos de iniciar dizendo, eu estou muito feliz porque a presença do Eduardo aqui enriquece muito o nosso podcast. O Edu é um jovem, uma grande liderança do Brasil. Quando se diz economia de Francisco e Clara, se chama Eduardo. Eu chamo Augusto então... e a Ana. A gente chama... Cada um chama um. Edu, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa articulação brasileira e dar alguns indícios do porquê, Clara, né? Porque a gente não trabalhou muito esse tema aqui com os nossos ouvintes. Como que funciona essa articulação? Um pouco histórico dessa recepção do convite do Papa aqui no Brasil. Bom, que legal. Olha, a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, que nós três aqui que falam para vocês, queridos ouvintes, participamos, de fato, é um esforço para acolhermos aqui no país, Brasil, sendo mais específico, nas periferias, onde o capitalismo tanto explora, tanto macula o nosso povo, é uma expressão para acolher as propostas do Papa e reconstruir um pacto social, econômico, cultural em torno de novas economias. Então, a articulação ela surge a partir de um contato feito aí pelo presidente das Escolas Ocorrentes, né, que é a fundação fundada pelo Papa em 2014, de Direito Pontifício, Escolas dos Encontros, né? Ele passa aqui em São Paulo e começa a convocar amigos para fazer esse espaço, em especial o Célio Turino, que acolhe, junto com a Silvana Bragato, no Instituto Casa Comum, e fazem uma primeira reunião. Essa reunião ocorre lá na casa, na paróquia São Domingos, dos padres dominicanos. O Frei Beto nos acolhe lá, fazemos um encontro, e dali surge o ímpeto. É a construção de uma grande articulação brasileira. E articular, né? O esforço de reunir pessoas nessa proposta que pretende construir um movimento social que rompa essa jaula de aço que fomos colocados dentro do capitalismo, né? O capitalismo ele é triunfante porque ele nos tira o poder de pensarmos sobre nós mesmos. E essa retomada do Papa Francisco, da economia de Francisco, é esse chamado. O Papa nos remete a Francisco de Assis, né? E como o Augusto fala, né? E Clara, nesse meio de caminho, foi a proposta das brasileiras
em reconhecer que uma nova economia só ocorrerá quando homens e mulheres andarem ombro a ombro e não à frente, né, nesse sistema. Correto, Ana? Corretíssimo. Que maravilha. Exato. Foi um esforço das mulheres em colocar, isso é muito importante, reconhecer como estrutural o patriarcado, é reconhecer também porque o patriarcado é muito importante, porque o patriarcado ele é anterior ao capitalismo, né? Ele se aprofunda no capitalismo como nós vivemos hoje, né? Os bilionários, a elite, todos homens brancos. As mulheres, elas presentificam a realidade com a característica da resistência e de opor e de mostrar que os homens construíram um sistema viciado no poder e na dominação. E as mulheres propõem uma outra lógica de poder e de relacionalidade com a vida, que trazem, a partir do seu contato com a ancestralidade, do seu olhar com a biodiversidade, que as mulheres possuem como característica de central das suas vidas, e os homens, maculados pelo capitalismo neoliberal, eles não percebem isso e oprimem uns aos outros. Então, a presença de Clara é para dar esse lugar de reconhecimento que o patriarcado é um dos outros problemas, além do capitalismo, a destruir nossa sociedade, né? E como a mulher faz bem para nós, né? Salva, embeleza a sociedade. E tem uma questão interessante, Edu, que você falou, estar ao lado. Como esse podcast é de finanças e espiritualidade, me fez lembrar também o texto bíblico do Gênesis, né? Da criação, quando sai da costela de Adão ao lado. Ou seja, não há superioridade. Não. Por mais que aquela cultura que foi escrito, o texto sagrado, é permeado por um patriarcalismo. Sim. Mas há lampejos de dignidade, de visualizar que não, a mulher e o homem têm uma completude maravilhosa e que nós não podemos esquecer dessa dimensão, né? Uhum. Com certeza. E sem falar, assim, algo que eu penso muito é na questão da figura da própria Clara e o que ela representa, né? Muitas vezes parece que ela está sempre ofuscada pela figura de Francisco, mas cada um tem o seu espaço, teve a sua atuação, o seu papel ali na história da igreja, né? E nas coisas que a gente trabalha e repensa agora na economia de Francisco. Então, a figura de Clara é não só importante, como é fundamental. E Clara de Assis, Ana, bem lembrado, ela foi uma mulher revolucionária. Exatamente. Na história da igreja e da humanidade. A primeira mulher na instituição Igreja Católica a poder viver o seu estilo de vida, né, o seu modo de seguir a Jesus Cristo com a sua regra própria. Isso. A gente ainda vai ter um podcast para falar só sobre isso, né? Que legal. A força revolucionária de Clara e como ela rompeu uma estrutura monacal para viver uma outra comunidade de vida, né, de amor com as suas irmãs na pobreza. Que bonito. Linda, e estamos às vésperas da celebração de Clara, né? 11 de agosto está chegando. Sim, está chegando. E é importante a gente ouvir mais as mulheres da igreja como um reconhecimento daquilo que nunca foi feito e também, né, como um reconhecimento até da própria fé, né? Olha como Clara contribuiu para a edificação da igreja muito mais do que deixaram que soubéssemos, né? Com certeza, com certeza. Muito, muito que a gente precisa falar sobre isso ainda, Edu. Pois é, Edu. Você disse muito bem sobre a questão do capitalismo. O Papa Francisco vai dizer assim no convite para nós jovens. Precisamos de uma economia diferente, que faz viver e não mata, que inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não devasta. Essa noção de ecologia integral que ele traz tanto na Laudato Si como nos seus discursos, isso é um novo florescer de uma nova maneira, o que nós estamos dizendo de uma nova economia. E aí você poderia contar para nós como que isso tem acontecido aqui no Brasil? Que maravilha. É aí que vem a grande questão, né? O Papa ele está propondo uma nova economia, mas na verdade a resposta é não, né? O Papa, na verdade, muito atento aos sinais do Espírito de Deus presente na humanidade, ele vai nas periferias existenciais, né, onde
o capital não se importa com as pessoas, fragiliza a vida, e vai ouvir desses movimentos sociais, populares, organizações cooperativas, aonde existe a raiz dessa economia realmada, né? E quando a gente fala de economia de Francisco, a gente fala de uma grande plataforma, que a gente poderia até comparar a uma segunda grande onda que acontece no Brasil nesse ano, após pandemia, né? Em relação à primeira, que foi nos anos 2000 com a economia solidária, né? No Brasil, com muita força, a economia solidária invade as discussões públicas como uma alternativa aos milhares de desempregados em produzirem nas suas comunidades alternativas de trabalho, geração de renda, produção, né, reprodução da vida e ali estabelecerem sua renda para viver. Isso em 2000, com uma primeira onda muito forte, e agora em 2020, com essa segunda onda que a economia de Francisco representa, traz a economia solidária, e a economia solidária se distingue em milhares de frentes, né? Os bancos comunitários, as moedas sociais, as feiras de empreendimentos solidários, as finanças solidárias, que na verdade é buscar quem financie na comunidade o trabalho de outros e gera uma rede aí de financiamento. A agroecologia, tão presente aí nos movimentos campesinos, né? Pega o MST e outras organizações como a Via Campesina na América Latina, que olham para a produção e do direito ao seu alimento. Organizações da sociedade civil que lutam pela justiça climática e falam que a economia precisa frear, né, esse produtivismo que extrai, né, as riquezas, e é necessária uma relação com o planeta. Isso tudo é pensar novas economias, ou gerá-las, porque o ato de pensar já é um ato de dar vida. No entanto, esses movimentos eles já dão vida porque eles, como movimentos, se estabeleceram nos territórios, construindo essa resistência, né? Então, a economia solidária, a economia ecológica, a economia circular, a economia financeira, que estamos aqui nesse diálogo, né? Elas realmam a economia, porque elas propõem que a gente pense, reflita e haja na sociedade num processo de transformação. Então é muito, muito importante espaços como esse que a gente está fazendo aqui, né? E outros espaços onde a economia não é objeto de finanças, ou seja, as regras do mercado, né? A gente vê a economia sendo discutida na Bolsa de Valores, né? E as pessoas se afastaram da vivência de economia. Não, economia é tudo. Economia é o pãozinho que eu compro na padaria, né? Ou é também a relação política que eu me estabeleço na minha comunidade, de cuidar, de respeitar, de consumir localmente, de construir laços de solidariedade, de me preocupar com os desempregados, de olhar para as pessoas em situação de rua. Então, realmar a economia é dar vida àquilo que o capitalismo falou que deveria morrer, né? O capitalismo faz muito isso, né, gente? Ele nos cria um sistema de asfixia, né? Proíbe que a gente pense com a gente mesmo e que gere e faz uma administração do ar que nós respiramos. Tanto que administra nosso ar porque a gente não consegue, se a gente sai um pouco da linha, a gente tem que voltar logo para esse sufocamento que ele gera de emprego, de pressão de trabalho, de conflitos na área empresarial. E isso tudo nos desgasta, né? Então, a liberdade a gente constrói na comunidade, nesse lugar onde a gente pode estabelecer novas relações comunitárias, né? E isso é um gesto de espiritualidade, né? Porque deixa vivo em nós a vontade de ver encarnado nas pessoas a dignidade de Deus. Isso é um gesto evangélico, né? Que é um gesto que olha para os outros com dignidade, né? Com certeza, você falou uma coisa muito importante, né? Que o capitalismo fez com que as pessoas imaginassem ou enxergassem a economia como algo muito distante da vida, só próprio dos mercados, dos bancos, das grandes empresas, enfim. Mas não, é tudo que é próprio da nossa vida, né? Então, a partir do momento que a gente entende que a gente não tem que estar a serviço dessas instituições, mas o dinheiro é que tem que estar a serviço da nossa vida, as coisas começam a mudar. E é esse o nosso papel, eu acredito, aqui na Educação Financeira para a Vida, é mostrar para as pessoas que, a partir do conhecimento, elas não vão ficar vulneráveis a
situações ruins, e aí outras ações, como você falou, das finanças solidárias, dos bancos comunitários, enfim, tudo isso é muito, muito, muito importante para que a gente possa realmar essa economia. E o que nós queremos, né, enquanto ABEFIC, articulação, é fazer o que o Papa Francisco nos propõe ali na Laudato Si, louvado sejas, grande documento dele sobre o cuidado com a casa comum. Eu brinco que o refrão da Laudato Si é: tudo está interligado. Sim. Ou seja, isso mesmo que você falou, a gente saber fazer conexões, unir pessoas. O que nós vemos, né, na economia de Francisco e Clara aqui no Brasil, é essa articulação acontecendo de maneira orgânica, norte, sul, leste, oeste, pessoas lá do Pará dialogando com pessoas do sul. Nós temos diversos amigos, né? Tem a Bárbara, o Andrei, tem a Marina, exato, tem a Gabi. Pessoas especiais. Todos especiais. E assim, para você, nossos amigos ouvintes, nós dissemos que existem vilas temáticas da Economia de Francisco, o evento, e aqui no Brasil nós fomos nos organizando em regionais, né, Edu? Sim, exatamente. E esses regionais são o esforço para que a gente perceba que é um exercício colaborativo, né? As pessoas precisam se somar a isso, né? Elas falam, não, eu quero me somar. Então, onde eu acho aqui? Eu estou no Rio Grande do Sul, tem o Andrei, tem o pessoal ali, tem a congregação tal, tem os estudantes de tal universidade, estão se organizando. Vamos somar, vamos construir essa rede, porque, de fato, o grande interesse da articulação brasileira e do chamado do Papa é que se construa um grande movimento social, né? Onde esse movimento social implique na vida das pessoas com coragem, com esperança, para que a gente transforme a realidade. E não, né, só um evento, né? O evento em Assis, nós fomos selecionados, iremos, né? Falaremos todas as reflexões que vêm passando pelo Brasil, mas o mais importante ocorre aqui, né? Com que as pessoas popularizem a economia, que a economia deixe de ser esse monstro, né? E que a economia vire algo das relações comunitárias e as pessoas repensem nas possibilidades de se viver para além do capitalismo. A gente viveu uma dicotomia muito doida, né, gente? Que foi sempre assim: ou você é capitalista, ou você é socialista, comunista. E a gente nunca conseguiu pensar que, tanto nessa administração do medo que eles davam, nossa, mas isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, aí eles nunca deram a possibilidade, o capitalismo mesmo, da gente pensar alternativas. Agora, com o Papa e esses movimentos populares, a gente pode pensar outro sistema, né? Gerir ele a partir de ideias, de possibilidades. A liberdade está nisso, né? Com certeza. E é a partir do trabalho das bases, né, Edu? Como você mesmo falou, uma construção coletiva que vai tocar a realidade das pessoas. É isso que é importante. É verdade. E eu lembro uma frase de um amigo que dizia: pensar globalmente e agir localmente. Muito bem. Então essa frase eu trago comigo, porque se a gente pensa muito genérico, muito no geralzão, no universal, e esquece da ação local, a gente fica voado, fica à toa, fica disperso. Então é interessante você, amigo ouvinte, amiga ouvinte que está ouvindo, nós já estamos sendo escutados em 10 países. Olha que maravilha. Você que está escutando a gente aí no Peru, na Colômbia, na Irlanda, nos Estados Unidos, procure fazer a sua articulação de uma nova economia, ou seja, do que já existe aí no seu bairro, na sua casa. É muito interessante a gente mudar os hábitos, dar um novo significado às relações. É o que nós trazemos aqui nos nossos podcasts. E o importante que eu quero falar para o pessoal que está ouvindo a gente é que, por exemplo, a BEFIC, ela não é exclusiva para quem vai para a Economia de Francisco. Não. Quem quiser somar com a gente e trabalhar, como o Edu falou, a Economia de Francisco é só um encontro, nós vamos nos encontrar. Aí o importante é o que já está sendo construído agora e que vai continuar depois. Então, toda pessoa que quiser somar, tem muitas frentes de trabalho para pessoas de várias áreas, enfim. Inclusive, nós temos algumas pessoas do Brasília que não se inscreveram no evento, mas ouviram o nosso podcast e vieram falar conosco. Verdade.
e outras pessoas aqui, por exemplo, da nossa região aqui do Oeste, que estão dispostas a trabalhar com a gente, porque ouviram o podcast, querem trabalhar no projeto e não vão para o Economia de Francisco, mas vão trabalhar. Então, isso é uma coisa muito linda, eu acho demais. Muito importante, muito legal. Popularizar, né? Que as pessoas conheçam e percebam que elas podem ter o destino de suas vidas em suas mãos, né? Porque, na verdade, a gente sempre fica aquilo que chama-se ao léu, né? Largados, torcendo para que surjam sortes. Mas se nós, como diz na educação, né? Se nós simultaneamente vivemos, experimentamos e aprendemos coletivamente, a gente consegue sonhar saídas. E a grande possibilidade disso é sonhar saídas, né? Um espaço como esse, de educação financeira para a vida, é para a gente sonhar, pensar saídas. Sozinhos, isolados, a gente fica fragilizado, né? Então é muito importante espaços assim, e a Economia de Francisco vem para isso, realmar, né? Trazer alma, alegria, ânima, espírito, vida, né? A gente precisa colocar um óculos melhor para curar a miopia, a cegueira de alguns pontos cegos que estão aí na nossa realidade. E como você trouxe o tema da educação, Edu, eu te apresentei, você é um educador social, um sociólogo, e gostaria que você comentasse a frase: não haverá mudança se não passar pela educação. Ou seja, tudo aquilo que a gente sonha, propõe, vê de alternativa, vai ter que passar pelo chão da economia e também da educação. Muito bem. É claro que isso é permeado pelas questões políticas, ou seja, o modo de gerir tudo isso. Mas como você é um educador, como você entende isso a partir do viés da educação? Que legal, ótimo. Sabe, eu dou aula num espaço, né, chamado Henry Ford, que trabalha com jovens que querem aprender mecânica. E nas primeiras aulas eles descobrem que eles vão ter um educador que vai conversar sobre o mundo do trabalho com eles. E eles ficam meio desanimados, que eles querem mexer logo nos carros, né? Mas qual é o processo de encantamento que eu promovo, né? Que na verdade, nas primeiras semanas, para ser decisivo, né? Que senão eles largam o curso se for chato uma parte que eles não pensavam que teria. Porque mundo do trabalho não é pensar o mercado são as relações mercadológicas, a gente pensa mundo, a gente pensa as relações do trabalhador com o capital e a importância do desenvolvimento para a vida. Tanto que, quando a gente começa a fazer as atividades, as aulas, as reflexões com eles, eu falo, a gente precisa de lentes para ler a realidade. Porque a gente não lê a realidade a partir do nosso próprio lugar. A gente lê a realidade a partir de um conjunto de leituras que se fazem e a gente produz o saber aí, né? E isso é importante. O importante da educação é o encontro, né? O encontro com o outro. Tem gente aí optando por educação familiar, lutando para que o MEC e as escolas não eduquem mais, mas quem eduque seja a família. Isso é um absurdo, porque a criança ela fica isolada da vivência e do encontro com a diversidade. A diversidade é um ensinamento, né? Só um comentário breve. Uhum. Tem essas pessoas que defendiam muito a educação familiar, algumas delas estão desesperadas com a pandemia e quer que o filho volte para a escola. Agora pode ficar, dizemos nós, né? Agora... Pois é. Mas enfim. Desculpa. Não, imagina, né? Eu acho que é aí que está presente, né? Acho que essa experiência da educação, do encontro, da diversidade, do lidar com o contraditório, de ser corrigido, isso é uma coisa importante, né? Porque nós vivemos numa sociedade em que a gente produziu, todo mundo tem sua verdade. Esse é um grande engano. Né? Nós temos saberes e esses saberes precisam se encontrar e eles precisam discutir o caminho a ser dado, né? A partir do pensamento crítico. Normalmente hoje nós temos esse poder de não poder corrigir os outros, ou seja, as pessoas têm medo de ser corrigidas porque todas elas sabem, acham que sabem de tudo, mas o saber ele é fruto coletivo, a gente sabe coletivamente das coisas. Também foi ensinado a disciplina como método para a educação que não nos possibilita transgredir a realidade que nós temos. Ou seja, me ensinam que eu tenho minha verdade e que esse sistema não muda. E a importância de pensarmos, aprendermos a transgredir é uma forma da gente entender o mundo do avesso. Será que esse jeito tá bom? E do avesso?
Então, esse é a importância de transgredir. Paulo Freire nos ensina isso, né? Mas um país que tem um dos maiores educadores do mundo, como Paulo Freire, como Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, é um país também que usa da disciplina do seu passado autoritário como uma forma de educar. E é uma pena, porque a gente precisa ensinar as pessoas na liberdade, né? As pessoas aprendem, simultaneamente vivem e coletivamente a partir da sua liberdade, né? Então, é um grande desafio. E o Pacto Educativo pelo Papa, feito pelo Papa, esse convite do Papa Francisco, é um movimento justamente para que a gente perceba. Uma nova economia só surge, como o Guto diz, né, a partir de uma nova educação, né? Não adianta ficarmos falando que a nova economia vai vir de cima. Não, ela vem das novas relações. Então, uma escola que perdeu a capacidade de pensar a economia local, ela é uma engrenagem do capitalismo. A escola precisa falar de economia solidária, precisa promover uma feira de economia solidária, precisa promover a agroecologia, precisa promover pensar o trabalho local, comunitário, pensar o desemprego. Normalmente, a minha área, que eu dou aula de mundo do trabalho, em outros espaços, é uma aula para aprender a fazer currículo. Então, a menina e o menino passa 6 meses, Ana, aprendendo a fazer currículo e como se portar numa entrevista de emprego. E aí eu falo, por que eu vou fazer isso com vocês, os meninos e as meninas que estão lá na aula, sendo que no final dos 6 meses vocês não vão ter emprego, vocês não vão estar trabalhando, porque não há emprego para todos. E aí eles estão num choque, porque alguns até criticam, mas o que é esse papo aí de política, né? E por que papo de política? Porque a gente vai falar por que o governo fez a reforma da Previdência, por que o governo por que existiu uma reforma trabalhista, o que está acontecendo com a economia no mundo. E para eles, pela visão permeada por um conflito chamado a crise democrática que vivemos, de representantes e representados, faz com que as pessoas tenham ojeriza a tudo que vá fazer uma reflexão a partir da política. E não, né? Ela é o mais genuíno dos gestos de nós pensarmos a economia, a vida, a partir do pensamento crítico, né? Então é para isso que serve a educação e um pacto educativo que pense a vida na amplitude da sua relacionalidade. E eu gostaria até de dizer mais uma coisa, que eu estou falando demais, eu já passo a bola, desculpa, eu me empolguei, é por conta da espiritualidade. A espiritualidade é uma dimensão que a gente não pode perder, nem nos espaços escolares. Mas a escola é laica, o Estado é laico, concordo, o Estado é laico e deve representar toda a diversidade religiosa e não religiosa. Mas a gente não pode negar que nós, como seres humanos, temos espiritualidade, porque a espiritualidade, ela imprime ao fazer sentido. E muitas das coisas que adolescentes de todas as idades vão fazer um processo educativo acham que é muito mecânico, porque não imprimiu sentido. A fé, o acreditar em algo, ou negar algo, mas acreditar que nós somos dotados de uma espiritualidade, de um elan que nos liga ao sagrado, seja ele qual for, necessita ser reconhecida nos espaços de saber das escolas, né? Mas passo para vocês aí. Isso daí, Edu, é maravilhoso, essa abrangência que você trouxe à educação como um ato relacional, né? E aí você citou o Paulo Freire. É interessante, né? Eu fico me imaginando como que você se dá com um jovem ali, né? Por exemplo, ele acha que você vai ensinar a fazer currículo e ensinar 3 palavrinhas mágicas para ele conseguir um emprego. Mas 2 coisas que falta, né? A consciência de classe, que a gente percebe muito por aí. Ele quer se inserir no mercado de trabalho, mas ele não tem nem consciência do que é isso que ele quer se meter, porque ele está imerso por aquele ideal de sucesso, né, Ana? De empreendedorismo, de ser rico, é o que a gente trata aqui nos podcasts, né? É o que a gente tenta desmistificar, vamos dizer assim. Sim. Estraçalhar para que a pessoa possa entender. E realmente a educação voltada ao trabalho, né? Não ao mercado de trabalho, como você falou, mas ao trabalho em si é um negócio assim, muito importante que a gente não tem nas escolas, né? Para você ter uma ideia, no curso de economia em si, eu também não tive economia do trabalho. Olha. Eu fui ter no mestrado
a minha orientadora estuda isso e a gente debatia muito nas aulas a questão da discriminação, a questão das mulheres, né? Os salários, as diferenças, já existem estudos que têm os índices, né? Os economistas gostam muito de índices, mas que mostra a diferença dos salários entre, por exemplo, um homem branco, um homem negro, aí uma mulher branca e um homem negro, assim por diante, sabe? Para mostrar como a gente ainda tem que evoluir, e a gente só pode evoluir a partir dessa consciência de classe e desse conhecimento, né? Que a economia do trabalho não é só sobre como arrumar um emprego, fazer um currículo. Tá, ok, isso é uma parte prática, mas quem somos nós? Nós estamos inseridos nesse mercado de trabalho. E o que vem pela frente? Quais são os enfrentamentos? Porque aí tem as outras coisas. Existem também, Ana, né? Você estudou os trabalhos informais. Nossa, isso, exatamente. Trabalho informal, semi-escravidão, que a gente fala, ou trabalho escravo mesmo, que é uma realidade no Brasil. Infelizmente, né? Não só no Brasil, mas a gente vê aqui... E aí o Edu tem que lidar com aquele dilema do jovem, né? Ele recebe o convite para ser um aviãozinho de levar droga, ou ele vai ter que pensar a sua realidade local. É muito tênue, é uma coisa assim muito delicada. Por isso a espiritualidade ajuda, né? Exato. A pessoa a dar sentido a tudo isso, a esse turbilhão complexo que vive um jovem na periferia, por exemplo, ainda mais. Né? Veja que é muito importante eles terem a dimensão, o contato com a utopia, né? Nós não temos a utopia na TV, nas nossas escolas, nas ruas, e aí você tem referências, né? E às vezes a referência pode se tornar o tráfico se a gente não conhecer o que é utopia, né? Que nem vocês falavam, né? A utopia é o contato de saber o que levou ao Betinho a fazer a campanha contra a fome, ou a Margarida Maria Alves a morrer lutando pelos direitos dos sindicalistas, o que faz a irmã Dorothy ou o Pedro Casaldáliga viverem uma vida totalmente de encontro com a terra e as lutas e dedicar-se ao sonho coletivo. Essa é uma experiência que é necessária. A gente precisa injetar na veia a utopia, né? Que é algo hoje distanciado dos espaços da grande mídia, porque também ela prevê, né, a própria erosão desses que estão no poder, né? Então, a utopia é algo que tem que ser passado de pessoa para pessoa. Era como o evangelho nas primeiras comunidades, né? Conhecer as palavras de Jesus era ser perseguido pelo império. Portanto, era passado de pessoa por pessoa que se construía na comunidade. E é isso que a gente precisa retomar com fôlego hoje no Brasil, né? E a palavra profética de Jesus, eis que faço novas todas as coisas. Acreditar no novo relacionamento do dia a dia. O novo é possível, né? Então, esse novo nasce de novas atitudes, comportamentos, de questionamentos estruturais de uma sociedade injusta, repleta de desigualdades. É muito importante isso, porque como o Edu mesmo falou, às vezes a gente, se não tem contato com pessoas que nos fazem pensar e refletir, a gente acha que é assim, que sempre foi assim, e a gente tem que se adaptar a isso, né? E que não tem uma outra maneira. A vida por exemplo, né? Muitas pessoas falam na educação financeira trabalhar para pagar boleto, e ou ficar devendo aquele boleto, daí não dorme, aí vai trabalhar mais, e trabalha, e no fim não consegue se aposentar agora, e aí não tem saúde, coisas assim. Então, são coisas que a gente tem que... Na verdade, a gente já demorou, né, para repensar, tá? Tá, assim, um momento que a economia de Francisco tá favorecendo e gerando ambiente de diálogo, graças a Deus, e pessoas incríveis. Viva! Né, que a gente conhece. É verdade. Pois é. E assim, Edu, a gente vai encerrando o nosso episódio maravilhoso de bate-papo contigo. Passou voando, gente. Eu falei, não foi nem 10 minutos. Passou muito rápido. E você, meu amigo ouvinte, minha amiga, você gostou desse nosso bate-papo? Dê um feedback para nós através do Instagram, através do Facebook ou do nosso WhatsApp. Tem também nosso e-mail lá, edufimvida@gmail.com. Então, ou também procure eu, o Augusto, tá? Nas redes sociais. E conta pra gente o que é que você tá achando
logo mais a gente vai ter mais sorteios, que a gente viu que vocês amaram o sorteio, Pois né, é, de né? Santo Inácio. E esse mês aí a gente vai ter muitas Eu nunca surpresas. vi tanta gente ali no Instagram bombando. E se a pessoa quiser te encontrar, Edu, nas redes sociais, como que ela... Tá lá, Eduardo Brasileiro. Vai ser fácil. Não é candidato a deputado, vereador, mas é um camarada para estar com vocês aí nas lutas e sonhando, esperançando um mundo melhor. Nós aqui no Brasil, eu tive o prazer de conhecer tanto o Augusto quanto a Ana nesse caminho da economia de Francisco e Clara. E para nós vai ser uma honra conhecer mais e mais companheiros e companheiras que a gente construa um mundo melhor. A gente precisa de todos. E quanto às redes sociais da nossa querida Articulação Brasileira pela Economia de Francisco... Exato, é só colocar lá, Articulação Brasileira pela Economia de Francisco, que você vai encontrar. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, no Twitter. Você tem uma equipe aí super preparada, amigos nossos, né? Que estão lá sempre cuidando desse espaço para a gente se informar. Tem muita live acontecendo, encontros bonitos, isso que Ana, Augusto e eu conversamos um pouco aqui, vocês vão ver de maneira mais aprofundada. Então semanalmente tem encontros, né? Não preciso nem falar para ver coisa que já passou, porque nessa semana vai ter mais, nas outras. É tempo de construir pontos, e aí a gente se colocou a essa disposição. Vamos juntos. É verdade. E nós, então, agradecemos com muita alegria a sua generosidade e disposição de estar aqui conosco, Edu. Valeu. E gostaríamos de um comentário final, das suas considerações sobre a importância da educação financeira para a vida e da economia de Francisco para o mundo atual. Muito bem, então, olha, primeiro eu queria fazer um elogio a esses dois amigos, né? Porque Augusto e Ana, eles estruturam sua prática, o seu serviço na sociedade como um processo de diálogo, de encontro, de cultura, de acolhida. E é muito bonito isso, porque nós vivemos em relações muito superficiais hoje no mundo. Então, ter pessoas como o Augusto e a Ana, que na verdade colocam nas suas práticas assim o cuidado, a acolhida, o diálogo, é muito importante, é essencial. E aí, sabendo disso, né, eles ainda se colocam num processo educativo, e educar, como diz Paulo Freire, é impregnar a vida de sentidos, né? Nós sabemos que há um processo aqui que está colocando sentido para muita gente, né? E eu tenho certeza que muita gente é grata por isso, como eu. Agora, a educação financeira, ela é fundamental porque o segredo do capitalismo é que a gente só reproduza-o sem pensar. E aqui, nesse movimento aqui, nós não estamos sem pensar, nós estamos pensando. E ao pensar, nós questionamos. E ao questionar, nós propomos mudança. E a educação financeira tem essa capacidade de nós mudarmos essa lógica econômica e construirmos outra. Está tudo na nossa mão. Com certeza, Edu falou lindo, adorei. Tamo junto. Ai. Edu, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Estou muito feliz. Também estou muito feliz. Obrigado. Tá bom? E é isso, galera. Deixa lá o seu like pra gente nas redes sociais e a gente se vê na próxima semana. E não se esqueça nunca. Educação financeira É educação para a vida.